Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aí em mais uma terça-feira abençoada, dia de escola bíblica online. E hoje a gente vai começar a falar um tema aí um pouquinho diferente. Semana passada a gente falou do jejum, e essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema diferente que é o senhorio de Cristo. E eu espero que vocês tenham gostado da aula passada, né? Como a gente falou aí, eu e o Diego estamos chegando agora no Estudo Bíblico 1. Os irmãos não mandaram mensagem, não fizeram nenhuma pergunta essa semana, então acho que foi tudo bem ali da nossa primeira aula juntos nessa classe. E hoje a gente vai desenvolver esse tema, que é um tema bem bacana também, um tema bem rico, né? Que fala sobre Jesus, sobre o seu senhorio, e eu acredito que vai ser uma grande bênção. Comigo estão aí então a Ruth, né, professora, e o Diego também. Vou deixar eles cumprimentarem vocês aí para a gente poder começar. Graças e paz, amados. É um prazer estar com vocês aqui neste dia, né, nesta noite. E eu creio que a gente vai aprender junto sobre o senhorio do Senhor, que é muito bom, muito maravilhoso. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz a todos que acompanham mais essa aula. Sejam muito bem-vindos. Como eu sempre falava na aula ao vivo também, Bíblia, papel e caneta na mão, que a aula está começando. É isso aí. Ruth, você pode orar para a gente poder começar então? Sim. Soberano Deus, amado Pai, te louvamos, ó Pai, por mais esta aula, Senhor amado, que estamos aqui, Senhor amado, estudando, Senhor Jesus, junto com os irmãos, ó Deus. Senhor querido Deus, ensina-nos, ó Pai, a entender o teu senhorio, Senhor, e aceitar, Senhor amado, que o Senhor é o nosso Senhor, ó Pai. Senhor, obrigado, Senhor amado, pelas vidas, ó Pai querido, que estão, Senhor, dedicando o seu tempo, Senhor, e aprendendo a tua palavra, Pai. Abençoa o Alex, abençoa o Diego, Senhor, que tem dedicado, Senhor amado, na preparação dessas aulas, ó Pai. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos começar então, né? Vou passar aí para o nosso primeiro slide, que é um slide introdutório. Quando a gente fala do senhorio de Cristo, né? Do senhorio de Jesus, tem uma definição que ela é bem importante, né? A palavra Senhor, ela é uma palavra usada para vários objetivos, né? Geralmente quando a gente está ali cumprimentando alguém mais velho, né? Ou falando com alguém mais velho, geralmente a gente usa a expressão Senhor como uma expressão de respeito, né? Senhor, senhora. E só que o tema que a gente vai falar, esse senhorio que a gente vai falar, a gente vai tentar puxar um pouquinho das origens, inclusive do termo utilizado na Bíblia, para a gente poder contextualizar e começar o assunto, tá? Então, quando a gente falar a palavra Senhor a partir de agora, é muito importante a gente lembrar desse conceito que a gente vai começar aqui, que o Senhor utilizado no Novo Testamento, e quando ele é direcionado para Jesus, né, no contexto que essa palavra foi utilizada na vida de Jesus, ali naquele momento no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele vem do grego, que é esse kurios, né? Cadê a Bárbara não está aqui hoje, nem o Ernesto, nem o Rotirote para nos ajudar no dialeto da palavra, né, Diego? Mas vamos falar aqui que é curiosa, o kurios, que quer dizer amo, dono. O Kyrios. Kyrios. No seminário, o professor Jair Ribeiro, ele falou que Jesus era o Kyrios, né? Mas se diz Kyrios. Maravilha. Kyrios. Isso aí. É sempre bom ter uma pessoa, né, Ruth, com a gente, assim, rica de conhecimento. É um poliglota quase esse Diego Garbim. Muito bom tê-lo aqui conosco. Kyrios. Então aprendemos mais uma juntos. E é legal, porque essa palavra ela tem uma conotação, né, de soberania, né, de alguém que tem o poder, de alguém que tem o domínio. E antigamente era muito comum, né, a gente nem precisa estudar muito de história, o pouco que a gente já aprendeu de história no colégio, nas classes de base, vamos dizer assim, a gente vê e na própria Bíblia também que os reis do passado, eles tinham essa característica, né, de um senhorio que era praticamente um proprietário, né? O rei que era estipulado, ele tinha os súditos como alguém que tinha que estar integralmente à disposição deles. A vida dessas pessoas era em função desses reis, né? Esses reis, quando batalhavam, levavam as pessoas para frente de guerra e as pessoas guerreavam por aquele rei, por aquele reino. Tem uma história muito conhecida da Bíblia, que é a história de Saul, né? Até então o povo de Israel não era uma democracia, era uma teocracia, ou seja, até o começo de 1 Samuel,
quem reinava no povo era Deus, e Deus escolhia, né, os seus líderes, ou ali na transição os seus juízes. Em algum momento o povo viu que o povo do lado tinha um rei, e aí o povo falou, mas eu também quero ter um rei, né? E aí o legal é, Deus fala para Samuel dizendo, olha, o povo quer um rei. Só explica para o povo que ter um rei impacta em alguns malefícios, não é só benefício, né? O rei vai se sentir proprietário das pessoas, o rei vai escolher as mulheres mais bonitas do reino que ele quiser para ser propriedade dele. Então, quando a gente está falando do Senhor aqui, a gente está retomando essa qualidade, né? Esse significado da palavra, tá? O rei também tinha o poder da vida e da morte, né? Vários versículos da Bíblia, a gente até falou semana passada sobre Esther, né? O rei definindo decretos que garantiam a vida para alguns e a morte para outros. Então, havia um poder na mão desses reis. E à medida que esses impérios vão evoluindo, a gente vai enxergando na história babilônica, persa e assim por diante, que esses reis começaram ainda a aumentar, né, essa necessidade deles não só de ter domínio, mas alguns buscaram até a própria adoração de si, né? Ou seja, eles não só se sentiam donos das pessoas, mas eles queriam que as pessoas venerassem eles, adorassem eles, a tal ponto que o início da igreja, ou a igreja primitiva, como a gente conhece, um dos grandes desafios da igreja primitiva, a igreja de Cristo, era a questão da lealdade. Porque o Império Romano vendia uma adoração e uma lealdade a César, né, ao imperador romano. E os cristãos, na verdade, eles professavam a lealdade a Jesus, né? Eles tinham adoração só a Jesus. Então, isso tudo nos dá aí uma introdução dessa aula, vamos dizer assim, sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar da qualidade de Jesus como Senhor. E como Senhor é aquele que nós devemos disponibilizar a nossa vida integralmente, é aquele que tem o poder da vida e a morte sobre nós, é aquele do qual nós temos que adorar, e principalmente aqui que a gente falou, né, aquele que nós devemos ter lealdade, né? Nós devemos ir até o fim. Ele tem que estar no controle, ele é soberano, né? Ele é o dono da nossa vida e nós somos só criatura, porque ele é o criador, né? Ele é Deus e ele tem o poder sobre todas as coisas, tá? Então, essa é uma palhinha do que a gente vai desenvolver nessa aula de hoje. Por isso que eu falei que é um assunto muito legal, porque a gente vai falar de uma qualidade do nosso Deus, né? A gente vai falar do tamanho, é até difícil, e aí eu vou até pedir ajuda para Ruth, Diego, assim, se vocês lembrarem de palavras e de coisas, eu acho que vale a pena a gente utilizar aqui para conseguir explicar, né, esse conceito, esse tema tão relevante que a gente vai falar hoje, tá bom? Não sei se o Diego, a Ruth e Diego, né, quiserem comentar alguma coisa para a gente poder seguir. Eu acho que você esclareceu bem. Aqui falando, né, de César, que estava esperando a adoração, eu lembrei, né, na Babilônia lá, de Ananias, Azarias, né, e Daniel, Ananias e Azarias, né, que eles não aceitaram adorar o rei, né, não se contaminar com as iguarias do rei, porque é o rei que mandava, como você falou ali em cima mesmo, né, e mesmo assim o Senhor era tão maravilhoso que livrou eles, né, então... Exatamente. Foram para a fornalha, né? E aí tem aquela música que a gente canta na igreja que tinha um outro lá na fornalha esperando, que era Jesus, que a gente sabe, né? Livrando eles daquele momento. É isso aí. Diego, quiser comentar alguma coisa? Eu vejo que dentro de cada ser humano há um pouco de senhorio, né? Ninguém quer estar por baixo, sempre por cima. E a história ela mostra claramente isso, olhando para dentro da Bíblia. É como diz o ditado mundano, né? Quer conhecer a pessoa, dá um pouquinho de poder para ela, né? A gente vê quando a gente vê um pouquinho lá que já falou bem lá atrás no Antigo Testamento, o livro de Reis, por exemplo, a gente já estudou isso em aulas passadas. A postura dos reis, né? Quando era assumir o trono, subia para a cabeça os reis de Israel e fez o que era errado aos olhos do Senhor. Então a gente vê uma sequência de realmente esse senhorio é complicado quando não é bem aplicado, né? Mas é bem isso. Aí vem Cristo desmistificar tudo isso, né? Vem quebrar esse tabu, sendo um Senhor que a gente vai explorar bastante aí daqui para frente e realmente, né? De se pondo na posição de servo e não só de Senhor, né? Todo acima de todos. Foi muito bom que você falou sobre isso, né? Porque isso me fez lembrar que nós estamos numa geração em que todos se dizem senhores da sua própria vida, né?
nós somos uma geração moderna e da tecnologia, e muito se fala cada um cuidando da sua própria vida, né? Isso mostra esse egoísmo, essa introspecção que o homem se tornou. E como você falou muito bem, né? A gente tem um sério problema na nossa cerviz. Ela é dura para se prostrar diante das coisas, e isso a gente vai falar um pouquinho também, certamente, na aula de hoje, tá? Bom, a gente vai começar aqui, né? Eu acho que um dos temas que eu acho que é legal a gente fazer a leitura, se a Ruth puder abrir para nós aí, Filipenses capítulo 2, versículo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre a conquista desse senhorio, né? A conquista desse nome, a conquista desse título que Jesus tem e que a gente vai reforçar aqui na aula de hoje. Então, eu vou pedir para a Ruth fazer a leitura para a gente poder entrar nesse primeiro tema, tá? Ok. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse texto é muito legal, né? Então fala que até uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Antes de vir para a Terra, Jesus já tinha um nome, né? Então assim, Deus não deu um nome novo para ele, mas na verdade, de alguma forma, Deus empoderou, né? Enriqueceu, encheu de glória o nome de Jesus, e essa foi uma conquista que Jesus teve ao decidir vir para a Terra, né? Ao decidir ter essa vida humana. A gente vai ver nos próximos slides, ele se despiu do poder, né? Ele se despiu do papel, da característica que ele tinha até então, se tornou o homem, e ele recebeu como recompensa do Pai, como recompensa de Deus, esse poderio, essa glória, né? Esse poder do nome de Jesus, um poder que, se você olhar nos evangelhos, você não vê ele tentando justificar ou vendendo esse poder ou querendo de alguma forma conquistar, mas foi algo que ele recebeu naturalmente de Deus pela decisão que ele teve, e isso já começa nesse contexto que a gente está falando de Senhor, né? Ou seja, ele se tornou o Senhor dos senhores, ele se tornou o Rei dos reis, ele se tornou aquele que tem o domínio sobre todos nós, porque isso foi algo conquistado com a decisão que ele teve de vir para a Terra e entregar a sua vida para todos nós, tá? Continuando aqui, só para a gente poder, vou aproveitar para a gente ler o versículo 7. Ok. Filipenses 2:7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Olha aí que legal, né? Então aqui a gente vê um princípio bíblico que talvez é um ótimo exemplo de Jesus para nós e para nossa humanidade moderna, tecnológica, a gente falou, né? São dois princípios, na verdade. O primeiro é: quem se humilha será exaltado. Jesus é o grande exemplo disso, né? Não só pela decisão de se tornar homem, mas pela decisão de entregar a própria vida, de se humilhar ao invés de procurar a glória para si, na condição, né? No estado de homem. E a segunda questão é: a humildade precede a honra, né? Então, isso é um princípio bíblico muito importante. Jesus nos ensina que a gente não deve buscar honra, a gente deve ser humilde. E uma vez sendo humilde, a consequência, a conquista dessa humildade vai ser a honra, que é algo natural, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas procuram muito essa coisa de querer aparecer, né? Uma vez, eu acho que eu já comentei isso numa aula bíblica, uma irmã perguntou e falou assim: eu vejo que o pastor sempre fala o seu nome, o nome da sua mãe lá no púlpito. O que eu tenho que fazer para ele falar o meu nome lá no púlpito, né? Não tenho o que fazer. Na verdade, o que você tem que fazer é: seja humilde, sirva ao Senhor. Se você for honrado, que bom. Se não for, que bom também, porque o importante é a gente servir, né? Então, aqui a gente continua dizendo que Jesus despiu da sua glória, foi o que a Ruth leu, se despiu do seu poder, abriu mão de tudo isso, né? Não buscou se achar como Deus, pelo contrário, abriu mão, né? E o fato de abrir mão e se tornar homem é que fez com que ele fosse exaltado, fortalecido, empoderado, glorificado e pudesse ter esse atributo, essa atribuição de Senhor das nossas vidas, né? Então, inclusive, uma característica muito diferente do diabo, né? Se a gente olhar no Antigo Testamento os textos sobre Lúcifer, né? Ele teve a pretensão de se tornar como Deus, né? Ele buscou a adoração como Deus.
se você olhar o Novo Testamento nos Evangelhos, você não vai ver Jesus buscando adoração. O máximo que você vai ver é ali, né? Uma mulher ou outra, igual teve ali, né? Que derramou o óleo ungido sobre ele, como uma forma de carinho, né? As pessoas, de alguma forma, buscando ele pelos milagres, mas Jesus sempre relacionava o Pai, né? Jesus sempre falava sobre o Pai, falava sobre o papel do Pai, o papel dele que veio como homem, né? Jesus se chamava o Filho do Homem, né? Então, tinha toda essa jogada ali que estava acontecendo, que mostra que Jesus era um homem muito humilde. Então, a humildade aqui, né, foi uma das características, o se esvaziar, o abrir mão dos privilégios, e o fruto disso, né, ou a conquista disso, foi o empoderamento, o poderio, a soberania que hoje a gente sabe sobre Jesus, sobre a atuação dele e o poder dele nas nossas vidas, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Então, eu acho, eu lembrando aqui, né, que Jesus, ele é o contrário, né, quando eu estava falando dos milagres dele. Quando ele fazia milagre, ele falava, não conte para ninguém, né? Aquela mulher samaritana falava, não conta para ninguém. Ela foi e espalhou os 10 leprosos também, né? Ele falou, não conta para ninguém, foram, né? Então, quer dizer, ele não queria se aparecer, mas o que ele fazia era tão excelente que as pessoas não ficavam, né? Como você falou, né, que o pastor, ele reconhece o seu trabalho e da Marisa, né? Não tem como não reconhecer. Né? É tão visível, né? Então é a mesma coisa, né? Que sirva de exemplo pra gente, né? Só aproveitando o gancho aí da Ruth, bem colocado, eu acho que se encaixa bem, é uma frase que eu já até coloquei no meu history do Instagram umas semanas atrás, e assim, me marcou muito. E Jesus, ele torna latente isso, né? Que é assim, você não é aquilo que você faz, mas você faz aquilo que você é. Então, Jesus, ele não era aquilo que ele fazia. Se ele fazia o que ele fazia, porque ele era aquilo que ele fazia. Era um Deus, né? Homem, simples, se fez homem ali para poder... Então, a gente vê muita gente querendo, como o Alex bem colocou, né? Se aparecer, então acaba querendo fazer coisa para estar em evidência dentro da igreja, dentro do seu próprio trabalho, que não é, né, para estar ali. Mas, na verdade, ele não tá ele não quer a posição do servo, ele quer senhorio, né? Então é complicado quando a gente começa a ver por esse lado, mas ao mesmo tempo encaixa exatamente aquilo. Eu não sou aquilo que eu faço, mas eu faço aquilo que eu sou. Exatamente. As pessoas, elas fantasiam o mundo, né? Essa é a verdade. Talvez você que está assistindo nossa aula de hoje aí não seja esse tipo de pessoa, mas é muito comum as pessoas, elas criam expectativas, né? Elas olham para algumas figuras, elas olham para alguns artistas ou pastores célebres, líderes com nome, e geralmente elas criam uma imagem dessas pessoas como pessoas super especiais. Enquanto que, na verdade, é o contrário, né? Essas pessoas, elas pagaram um preço muito alto para chegar onde elas chegaram, né? Elas abdicaram de muitas coisas, abriram mão de muitas coisas, e que muitas vezes a gente não enxerga. E no caso de Jesus, até continuando aqui acho que nessa mesma linha de pensamento, a conquista de Jesus não foi só abrir mão de si. Jesus também se tornou servo, né? Então, uma das bandeiras de Jesus não era só a humildade, ele também era um líder servo. Eu posso até aqui dar 2 exemplos que não são evangélicos, não são batistas, mas são exemplos de líderes servos, né? O Chico Xavier, por exemplo, era um líder servo, se você pegar dos espíritas, né? A Madre Teresa de Calcutá era uma freira, né? Uma líder serva. Pessoas que abriram mão da própria vida, que não buscavam riqueza, que tinham uma vida muito simples. Eu vi um vídeo, né? Dos últimos momentos do Chico Xavier, ele tinha uma casa num quarto muito pequeno, uma cama muito simples, sabe? Ele comia da comida que as voluntárias faziam para dar aos pobres, né? Então, assim, é uma pessoa que viveu a vida voltada para o outro. É um grande exemplo, né? Embora a gente tenha as nossas diferenças doutrinárias, teológicas, de fé, a gente não pode negar o papel deles social, né? E o que eles fizeram de bem para o outro, para o próximo. Então, Jesus é o maior exemplo, obviamente. Eu estou dando aqui 2 exemplos humanos com os seus pecados e corrupções, né? No caso de Jesus, mais ainda, porque Jesus não veio... Aliás, esse era o grande conflito da época de Jesus. Os judeus esperavam um líder, o Trump, né? Eles esperavam um líder político, de exército, um cara de nome, um cara de história,
um cara condecorado no meio judaico, e de repente vem um homem simples de Nazaré, né? E com a pregação ali ensinando que ao invés de querer ter ou ser, ele precisa se doar. E aí vem um conflito, que é um conflito humano, como a gente falou bem, né? A gente sempre quer para nós, nunca para o outro. E outra coisa muito legal de Jesus que diferenciava ele dos fariseus da época e que fortalece a ideia de servo. Jesus não só ensinava, ele não só se limitava às palavras, porque os fariseus, os saduceus e os seus ali da época, eles eram bons de palavra, mas eles eram muito ruins de exemplo, né? Eles não se colocavam no lugar do próximo. O caso de Jesus e a prostituta é clássico, né? Os homens religiosos viam o pecado dela, Jesus via a vida dela, né? A importância dela. Jesus ele tinha essa humanização, essa empatia, né? Essa compaixão pelo homem, pela mulher, pelo ser humano. Então, é um grande exemplo, e isso também colabora para o seu senhorio, porque ele não veio para se tornar, mas ele é, né? E o fato de ser foi o fato dele se entregar, servir. O lava-pés é um outro caso aí muito famoso, né? Jesus nos últimos dias, ali na ceia com os discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando, né, a importância ali de valorizar e de honrar a vida de cada um. Então, é um grande exemplo para nós. É um conflito, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, mas a gente tem que aprender com Jesus, porque é o senhorio dele, é o título dele, né? É o poder que ele tem, mas é o exemplo também que ele quer trazer para nós nos dias atuais. Quantos cristãos nós temos, infelizmente, arrogantes, né? Quantos cristãos nós temos que se sentem maiores que outros? Recentemente, eu não sei se vocês viram nas redes sociais uma pessoa falando de pobre, falando de negro numa live cristã, né? Falando que em determinada região, determinada igreja, as pessoas não eram bonitas porque eram pobres, porque eram negras, sabe? Um negócio assim, totalmente fora do que a gente aprende na palavra de Deus, né? Primeiro que um preconceito, segundo por uma questão aí de se achar melhor do que o outro porque tem uma condição social melhor, ou porque teve acessos, ou porque tem privilégios na vida, né? Muito triste, na minha opinião. Tá? Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem tranquilos aí. Não? Tranquilo? Então, beleza. Tranquilo. Vou seguir aqui. Outra coisa também muito importante, talvez a mais importante desse senhorio, foi a conquista através da morte e da ressurreição, né? Vamos dar uma lida, vou aproveitar que a Ruth ainda está em Filipenses, né, Ruth? Vou pedir para ela abrir no 2:8 e o Diego, se puder, abrir em Atos 2, que depois ele já segue na leitura também, tá? Ok. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muito bom. Diego, se quiser ler, pode ler, tá? Atos 2, 31 a 36 diz assim: Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso em vós, vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que texto maravilhoso esse, né? E aqui está o ápice do senhorio, né? Aqui está a grande conquista. Jesus morreu, mas ele não se limitou à morte, ele superou a morte, né? Jesus ressuscitou. Talvez não, é certeza, né? Esse é um dos grandes diferenciais do cristianismo em relação a praticamente todas as outras religiões. Maomé morreu e acabou. Buda morreu e acabou, né? Os grandes líderes espíritas morrem e acabam, né? E Jesus não. Jesus morreu, ele foi lá, ele venceu a morte, né? Ele conquistou a chave, né? E ele ressuscitou e ele nos garante a ressurreição. Então, a nossa entrega, a entrega da nossa vida,
para Jesus, é porque nós reconhecemos o senhorio e o poder dele e nós cremos que assim como ele venceu a morte, nós temos a garantia da vitória também. Embora a gente tenha o risco de passar pela primeira morte, né, nós temos a garantia de que nossos corpos serão restaurados, né, nós receberemos aí novas vestes, um novo corpo, né, uma nova essência, e nós iremos reinar com ele no céu. Então, isso é maravilhoso, né? Eu estou para dizer para vocês que esse é o maior benefício do evangelho. Coisa de casa, carro, isso aí posso dizer para você, é a cereja do bolo, porque o conteúdo mesmo é a certeza da vida eterna, né? A tranquilidade Eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto quem está assistindo, mas por mais que eu não tenha tudo que o Bill Gates tem, eu tenho muita alegria naquilo que o Senhor me deu e satisfação, porque eu sei que Deus tem abençoado, né? E se eu não tenho mais, é porque Ele entende qual é a porção que eu tenho que ter, e eu sou grato pelo que Ele já tem na minha vida, né? Então, é tão bom quando a gente se sente completo, quando a gente se sente satisfeito, quando a gente se sente assim que a gente não precisa ter alguma coisa a mais para ser feliz, né? Mas o motivo da nossa alegria é o próprio senhorio de Jesus na nossa vida, né? É nós nos dobrarmos diante dele, é nós servirmos a ele, é nós participarmos da missão dele, porque ele fez tudo isso por nós, né? E ele conquistou esse papel para que a gente pudesse reconhecê-lo da forma como a gente reconhece hoje. O conteúdo aqui da lição, né, que a gente separou, fala que a humilhação que ele passou na morte de cruz foi uma humilhação muito grande. Era um dos piores tipos de morte na época. A gente já estudou bastante sobre isso na escola bíblica, né? Eram mortes de pessoas assim que estavam sendo muito humilhadas pelo que fizeram. E vamos falar a verdade, né? Jesus não o fez por merecer, mas foi a humilhação do nosso pecado, né, que levou ele para esse momento. Então ele passou por essa condição vergonhosa, mas ele não ficou restrito ao sepulcro, né? Ele não ficou preso no túmulo, né? Ele ressuscitou. E depois da ressurreição, aquela humilhação que ele foi submetido, ela se transformou em exaltação, ela se transformou em glorificação, né? Jesus foi exaltado, foi glorificado, foi empoderado como Senhor, né? Ele tomou as chaves ali e se tornou, inclusive, Senhor sobre a morte, né? E isso nos garante a vida eterna, ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós. Embora a gente tenha uma morte passageira, ela é passageira, porque a vida eterna já é garantida para todos aqueles que creem nele. A gente vai chegar nisso aqui. Então, não houve, né, diferente de todos os outros na história, Jesus não se limitou ao corpo físico. Ele se submeteu, mas no momento certo ele foi glorificado e tomou ali o lugar dele, né, no trono, no reino, inclusive no trono do nosso coração, né? Então, a grande mensagem do Antigo Testamento, dos apóstolos, e a grande mensagem do Evangelho é a ressurreição. Eu não sei se a classe aqui já passou pela aula de ceia, mas a ceia é um cerimonial, né? Como que fala? Não é mandamento, né? Tem uma outra palavra, daqui a pouco eu lembro. Memorial. Isso, mas tem uma outra palavrinha aqui que eu já vou lembrar aqui da ceia, mas eu acho engraçado. Ordenança? Oi? Ordenança? Uma ordenança, obrigado, Ruth, é isso mesmo. É uma ordenança que ela é meio conflitante dentro da igreja, né? Porque o pessoal no dia de ceia fica tudo para baixo, fica chorando, fica triste. Na verdade, a ceia tinha que ser a nossa maior bagunça, né? Porque ela lembra da morte, mas ela celebra a ressurreição. Ela celebra a vida, ela celebra a nossa nova vida, né? O nosso corpo glorificado que será lá na glória com Jesus. E aí eu vejo às vezes uns cristãos que ficam todos para baixinho, assim, né? Encolhidos, né? E na verdade não é esse momento, porque a mensagem do evangelho e o objetivo da ceia é anunciar que ele morreu, mas mais do que isso, que ele ressuscitou, e não só ressuscitou, ele nos deu a promessa que ele vai voltar para nos buscar, e nós vamos compartilhar dessa mesma bênção, né? De ter uma nova vida, um corpo glorificado, e de nós reinarmos com ele na glória, que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Diz a Bíblia que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. Poxa, o que está no meu coração já é um negócio tão grande, então você imagina o que vai ser depois lá na glória, né? Tá bom? Se vocês quiserem comentar aí, falem que eu sou meio falante, a gente combinou que eu não ia falar muito. Eu quero falar Maranata. Isso aí, Ruth, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos esperando aí.
Quem sabe ele vem antes da minha pedra do rim sair, né? Seria uma bênção. Vamos seguir aqui então. Diego, eu vou deixando vocês assim, quando eu chegar no finalzinho, se vocês quiserem, vocês já comentam alguma coisa, senão eu vou seguindo, tá? Bom, e uma coisa muito interessante, um critério muito interessante, um item muito importante para a gente fortalecer aqui, né? Jesus conquistou o seu senhorio e a sua soberania e o seu nome que é poderoso porque ele foi obediente. Gente, aqui está um tema que eu acho que é um dos temas mais difíceis das pessoas entenderem. Como a gente falou lá, né? A humildade precede a honra. E o empoderamento de alguém, o crescimento de alguém, ele sempre vai estar muito atrelado à obediência. Líderes desobedientes aos seus correspondentes ou respectivos líderes, eles não se tornam líderes bons ou líderes fortes. Porque a obediência ela é um critério que a gente aprendeu com o próprio Jesus, né? Jesus obedeceu ao Pai, Jesus se submeteu, mas não só isso, Jesus aceitou o legado que ele tinha que ter através da morte dele. E Jesus entendeu a necessidade, o encargo, a responsabilidade que ele tinha de morrer para que nós todos pudéssemos viver. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Jesus não só obedeceu, mas ele obedeceu até a morte. Então, para qualquer um que quer ser elevado, quer ser empoderado, né? Para qualquer um que busca de alguma forma a honra, essa pessoa tem que saber que ela precisa obedecer, que a obediência é uma condição para isso. Pessoas desobedientes nunca serão honradas, né? Pessoas desobedientes nunca crescerão em liderança porque é um conceito, né? É um conceito de liderança, é uma regra, né? Uma regra pétrea de liderança e até vicioso, né? Geralmente líderes desobedientes formam liderados desobedientes, né? É um processo, eu sempre falo que é um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso, enquanto que líderes obedientes formam outros líderes obedientes também. Esse sim é um processo virtuoso da obediência, tá? E aqui até tem uma coisa que eu acho que é bem legal. O desobediente, ele é sempre abatido, né? Mas o obediente, ele é exaltado. E a gente vê aí nos textos, que a gente já leu, inclusive, que Jesus obedeceu e por obedecer, por se despir da sua glória, por aceitar a condição humana e obedecer até a morte, ele foi exaltado e o nome dele empoderado pelo Pai. E hoje Jesus é esse rei, é esse Senhor que a gente vê, porque ele seguiu esses critérios tão importantes, né? E que a maioria dos líderes abrem mão. É fácil ser líder e mandar. É difícil ser líder e obedecer, né? O pastor que o diga, que lá tem suas dificuldades com líderes desobedientes e acham que na sua desobediência estão seguindo o caminho certo. E na verdade não é, né? Pessoas que querem viver a vida aí do jeito delas, mas na verdade não é assim que funciona. O servir, o obedecer, o ser humilde são critérios essenciais para uma liderança baseada no exemplo de Jesus, né? E essa liderança só vai ser fortalecida, só vai ser abençoada, só vai ser honrada se ela seguir pelos mesmos critérios. Senão a gente está falando de liderança igual a liderança do mundo, a liderança corporativa, né? Que é a liderança opressora, que é a liderança que quer levar vantagem, é a liderança que quer explorar o outro. E não é esse o conceito que a gente aprendeu com Jesus, né? Vou seguir aqui. Se vocês quiserem falar, vão comentando aí, tá? Bom, A questão da obediência, Alex, é tão importante, ao mesmo tempo é tão grave que, como a gente falou, né, há pouco tempo, você citou atrás aí, é uma sociedade hoje que não quer obedecer, não quer servir, mas quer ser servido. E quando você pega no contexto da Bíblia, de Gênesis a praticamente Apocalipse, eu fiz um teste aqui, na Bíblia online, você coloca obedecer, obediência, palavras-chave, ele puxa todos os versículos. A Bíblia inteira está falando da obediência, né? E a gente vê que a própria Bíblia fala um versículo bem conhecido, melhor obedecer do que sacrificar. Então, a importância da obediência, ela é inquestionável. E como você disse, Jesus ele foi obediente até a morte de cruz, como um cordeiro, né, na posição que ele veio. Então, e fazendo um comparativo com hoje, é difícil você ver realmente pessoas obedientes dispostas
a ouvir o seu líder. E como você também bem colocou, líderes dispostos a obedecer também, né? Porque acha que chegou num nível de liderança, é o suprassumo, né? Acima dele é só Deus, né? E olha lá ainda. É complicado, mas ao mesmo tempo às vezes é falta de entender um pouquinho o conceito da obediência, né? E o texto, tem um texto de Timóteo, não vou lembrar agora a referência exata, que diz que nos últimos dias os homens se tornariam desobedientes, né? Tem uma série de itens lá, né? Que o texto diz, mas uma das características fala sobre a desobediência. Então, é um texto até bem pesado, que fala de todos os problemas, né? Mas ele entra nesse contexto. A humanidade, nós estamos caminhando para o fim, né? Eu sei que essa pregação do que estamos chegando no fim, ela existe desde quando Jesus ressuscitou, mas cada vez mais os sinais mostram que nós estamos no fim, né? Porque todos os sinais estão colaborando para essa percepção. Quem sabe até o final dessa aula Jesus não volta, né? Maranata. E ele é o nosso Senhor, é para ele que a gente vive, ele é o nosso fim, né? Ele é aquele que a gente caminha para poder conquistar, tá? Mas muito bem lembrado, Diego, acho que é isso mesmo. Há uma dificuldade e há uma busca. O humanismo vem disso, né? Existe um movimento humanista que fala dessa questão, que é o homem é soberano sobre todas as coisas. O homem tem o poder, o homem está no domínio. E baseado nessa formação humanista, nós vamos crescendo com essa fé, com essa crença, né, de que nós podemos, enquanto na verdade nós não podemos. Aliás, a igreja falha nisso, né? Quando nós ensinamos, estou dizendo igreja, a igreja global, tá? Não estou dizendo a nossa igreja, mas quando nós ensinamos que alguém tem que determinar para o Senhor fazer, né? Que alguém tem que falar para o Senhor fazer, eu não tenho esse poder. Ele é o Senhor, né? A minha vida está no controle dele, não sou eu que controlo ele para fazer na minha vida. Então, é um conflito muitas vezes que as pessoas passam, tá? Vamos ler, Ruth, Filipenses, não sei se você deixou aberto aí ainda. Sim, deixei aberto, deixei Legal. sim. O 10 e o 11, tá? Por favor. 10 e 11, tá. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Legal. Então aqui, né, para a gente fechar esse conceito e agora fortalecer a ideia que ele se tornou o Senhor, primeiro, né, tem essa questão do empoderamento do nome dele, depois essa questão de que ele se tornou o Senhor. Para a gente reforçar a ideia o fato de se tornar Senhor foi a consequência da humilhação, da obediência, da morte e da ressurreição. E uma vez que ele consumou a obra que o Pai deu para ele fazer, Deus o exaltou. Então, hoje, Jesus foi exaltado por Deus e Jesus foi empoderado e o nome dele se tornou Senhor porque Deus tornou isso frente às atitudes que ele teve, né? Jesus poderia ter tentado fazer como o diabo? Poderia, né? O próprio diabo tentou Jesus, né? A gente lembra aí da história da tentação, ele foi lá e tentou falar para Jesus tomar o controle, né? Tipo, ó, o que o pai mandou você fazer, cara, esquece. Vamos fazer aqui, vamos dominar a terra. Poderia acontecer? Talvez. Não sei como fica o conceito da trindade, né? A união aí dos três, mas poderia. E isso seria uma rebelião da trindade. Olha que coisa, né? Mas Jesus se manteve fiel, se manteve leal ao Pai. E o fruto dessa lealdade foi a honra que ele tomou, e a história agora mostra, né? E ele na nossa vida representa tudo isso que a gente vem falando, diferente do diabo, que procurou tomar o lugar do Senhor, foi expulso, né? E hoje tem uma condição decaída, né? Uma condição caída, uma condição ruim. Perdeu a glória, né? Se tornou um ser em trevas, né? Um ser sem a glória de Deus. Que triste, né? A gente vê o ser humano sem a glória de Deus, é tão triste, né? Não sei se vocês já repararam, assim, às vezes a gente olha a pessoa perdida e você vê ali o semblante dela, ou você vê às vezes um irmão que era da igreja, era uma bênção, de repente aquele irmão desviou, você olha o semblante dele e você fala assim, tem alguma coisa errada que você está percebendo naquele irmão, é porque a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, não está naquela pessoa, né? Porque ela optou pelo pecado, ela optou por um outro caminho. Imagine o diabo, né, que foi destituído, expulso, né, perdeu essa glória. Então, que condição triste. Por isso ele nos odeia tanto, né, porque nós temos a possibilidade que ele não tem. Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos sair dessa condição tão triste e ir para uma condição
tão abençoada, né, tão privilegiada de nós estarmos cheios de Deus e estarmos compartilhando dessa glória junto com Ele, né? Vou seguir aqui, tá? Bom, o nome de Alex, Jesus... deixa eu comentar aqui. Pode. Posso comentar aqui? Claro, claro. O mais interessante que até nós somos servos de Deus, para nós é um prazer dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor. Mas mesmo aquele inimigo de Deus, inimigo de Cristo, aqueles que crucificaram ele, que não entenderam o senhorio dele, vai reconhecer naquele dia que ele é o Senhor. Exatamente. Muito interessante. Exatamente, porque mesmo aqueles que até hoje, né, nós estamos falando deles lá do passado, mas até hoje, os ateus, os incrédulos, os agnósticos, né, aqueles que não confessam, né, os muçulmanos, os, sei lá, tem tanta religião, né, os budistas, todos esses que hoje não confessam, confessarão, né? É impossível que não confessem, porque quando a glória dele for revelada, né? Quando os últimos dias se cumprirem, não vai ter outro caminho, né? As pessoas vão se deparar com a verdade e vão ver o quão elas foram enganadas ao longo da vida toda delas. Muito triste, né? Por incrível que pareça, até os judeus, né, declararão. Isso. Exatamente, né? Aliás, Jesus volta, né? Para a gente ir embora e para terminar a obra que ele parou com esses homens aí, né? Jesus ainda, além de ter vindo a primeira vez, para dar uma ordem na casa desses caras, ele vai voltar para terminar, porque não quiseram, né? Olha que pena, né, gente? Assim, ler o Evangelho, e a gente andou dando, eu não sei, a gente andou pregando João, né? Nós estamos esse ano pregando João. É inconcebível, né? É uma questão muito espiritual que devia acontecer naquela época, era o propósito de Deus que tinha que se cumprir, mas Jesus estava curando alguém e esses caras conseguiam ver corrupção na bondade, né? Então, assim, havia uma venda muito grande, havia um poder opressor ali, que eu acredito que é espiritual, né? O próprio diabo e os seus demônios devem ter colaborado para que aquilo acontecesse e esses homens chegassem a uma maldade tão grande, mas tinha que acontecer. Jesus tinha que morrer porque a promessa tinha que se cumprir para que o nome dele fosse glorificado e para que nós também fôssemos salvos, né? Bom, para ter um nome grande, né, um nome poderoso, uma coisa que eu acho bem legal sobre Jesus, o nome de Jesus não precisou mudar, né? Então, quando a gente vê o Antigo Testamento, principalmente, a gente vê muito mudança de nome. Então, quem está assistindo a aula aí deve lembrar, em Gênesis, Abrão vira Abraão, né? Jacó vira Israel. Era muito comum quando Deus estava trabalhando na vida daquela pessoa, Deus mudava o nome dela. No caso de Jesus, isso é bem bacana, porque Deus não muda o nome dele. Assim como Deus não mudou o nome de Davi, por exemplo, né? Davi se tornou um rei notório da sua época, um rei muito diferenciado da sua época, mas ele nunca deixou de chamar Davi. Então, não existe uma regra de mudança de nome. Agora, existe sim uma questão. O nome de Jesus foi estabelecido sobre todos os nomes. Isso quer dizer que não existe líder, político, famoso, pastor, pessoa qualquer que seja no papel que ela desempenhe, que ela está acima do nome de Jesus. Isso é muito legal, assim como a gente falou semana passada, que o jejum não tem poder nenhum, que quem tem o poder é Deus, é Jesus, na questão de nome, não existe nome algum que seja maior do que Jesus. E aí, sempre que alguém se deparar com alguma inverdade ou mentira, a gente sempre vai levar em conta a orientação que a gente tem de Jesus, porque ela é soberana na nossa vida, né? Então, isso é uma questão bem bacana. Eu acho que eu não vou ler 2 Samuel para a gente poder avançar só, tá? Mas a gente lê Atos em seguida. Geralmente, o grande nome, ele é decorrente aos feitos de valor daquela pessoa, né? E no caso de Jesus não foi diferente. Então, tudo isso que a gente vem falando na aula colaborou para que o nome de Jesus fosse valorizado, mas mais do que isso, né? A questão de Deus estabelecer o nome dele como um nome grande é que fez toda a diferença para que o nome dele fosse acima de todos os nomes. Então, tudo que nós fazemos de bom valoriza o nosso nome, mas a obediência à entrega de Jesus tornou o nome de Jesus acima de todo nome, né? Eu vejo que no meu trabalho o pessoal brinca que nós evangélicos não adoramos imagens, mas que nós adoramos pastores.
de certa forma, eles têm uma razão, né? Existem pessoas que têm preferências. Na nossa igreja, existe a pessoa que gosta do pastor X e a pessoa que gosta do pastor Y, né? Existe a pessoa que gosta de ir no culto X, tem gente que gosta de ir no culto Y. Mas, na verdade, nós não vamos nem pelo pastor XY, nem pelo culto XY. Nós vamos pelo Senhor Jesus, que Ele está acima do nome, né? Nós só encontramos na nossa igreja uma comunidade, né? Uma irmandade, um grupo de pessoas que nos acolheu na nossa fé. Mas não é isso soberano. A bandeira Igreja Batista Aliança Eterna não é soberana para nós. É sempre Jesus. Depois de Jesus vem todos os outros nomes, bandeiras, né? Nomenclaturas e assim por diante, tá? Vamos ler Atos 2:33? Acho que o Diego pode ser, né? Maravilha. Atos 2:33 diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Que maravilha, né? Honrado, exaltado à direita, né? Quem senta do lado direito, o braço direito, né? Tem esse conceito aí que é a pessoa de honra, é a pessoa ali de respeito, é a pessoa de confiança que existe, e Jesus tomou esse lugar, que é o lugar maravilhoso que ele está aí reinando e em breve reinará, né? Para todos sempre, o reino dos céus. O nosso rei é Jesus e a vida eterna ela estará dentro dessa realidade que se desenha aí, que é do reino, e o reino que está já estabelecido por Jesus, né? Quando a gente prega e anuncia o reino de Deus, é esse reino que a gente está falando. É o reino da vida eterna, né? A vida que nós teremos após essa vida que nós vivemos atual, né? Vamos seguir. Bom, outra coisa importante aí, Mateus 28:18 fala, acho que a gente não precisa ler, que já é um texto bem conhecido também, né? 28, 18, 19 geralmente, mas que mostra aí, né? Jesus sendo glorificado, Jesus sendo engrandecido, o nome de Jesus se tornando um nome glorioso, assim quando Jesus vai ao céu, né? Deus dando poder para Jesus dos céus e da terra, né? E aí Jesus sendo estabelecido como o Senhor. Ou seja, no céu ele tem o domínio de todos os seres celestiais. Na terra ele tem o domínio sobre todos os homens. E Jesus ainda tem o domínio sobre o diabo e os seus demônios. Olha que coisa, né? O diabo e os seus demônios, essa é uma verdade muito legal para a gente reforçar nessa aula. Eles não podem fazer nada sem a permissividade de Deus. Existe algo que está sendo permitido. A maldade, como maldade que nós vemos hoje, ela tem um controle, né? O pastor Semolim sempre falava isso e eu gostava muito. Só existem pessoas boas ainda no mundo, e mesmo aquelas que ainda não são cristãs, porque o Espírito Santo mantém uma esfera, né? Ainda assim que estabiliza a humanidade e a terra para que todas as coisas possam se cumprir. Porque o dia que esse Espírito for tirado, o Espírito Santo for tirado entre nós, e o fim chegar mesmo, nós vamos estar em um estado de calamidade terrível, né? A gente vê a calamidade atual, né? As favelas, a violência, as mortes, assassinato, pedofilia, todo esse mundaréu de maldade que a gente vê, mas isso não é nada frente àquilo que as pessoas que ficarem vão passar no tempo de tribulação e quando o Espírito não estiver mais entre elas, porque o Espírito garante essa estabilidade mesmo com aqueles que não se renderam a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso mostra o domínio, isso mostra o controle, isso mostra o senhorio, que as coisas não acontecem sem a permissão de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, né? A permissão de Deus. Nada na nossa vida acontece, nada no mundo acontece se não for a permissão de Deus. Eu gosto muito das pessoas que têm falado dessa pandemia e elas têm razão. A pandemia, ela é, em primeiro lugar, permissão de Jesus. Porque tudo que está aqui estabelecido está debaixo da vontade dele. Ele permitiu e ele deixou essas coisas acontecerem porque ele tem um propósito e isso é fantástico, né? Saber que a gente serve um Senhor que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Né? Querem comentar alguma coisa? Acho que tá perfeito o que você falou. Vou só aproveitar então e falar uma coisa, né? Igual quando a gente era criança, era tão bom quando a gente sabia que o pai e a mãe estavam no controle de tudo, né? Quando as coisas davam errado, a gente corria e chamava, né? Mãe, principalmente, o pastor fala muito isso, ele tem razão.
Mãe é o nome que a gente chama primeiro quando dá o desespero. E a gente estava confiando em alguém que era limitado, né? Que era corruptível, que era cheio dos seus limitações e problemas. E ainda assim a gente sentia tanta segurança, né? E essa aula ela vem para mostrar para nós isso também. A gente tem que ter a mesma segurança no Senhor, porque tudo o que está acontecendo, Ele está no controle e Ele vai nos preservar. E mesmo se a gente morrer, a gente está nas mãos do Senhor. A gente não vai acabar aqui na nossa morte. A gente vai para numa outra vida, né? Senão o pessoal vai falar que eu estou vendendo o espiritismo aqui. Mas nós vamos ser glorificados na vida eterna, em nome de Jesus, né? Com certeza. O que a Ruth já adiantou, a Ruth deu um spoiler desse slide, né? Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Isso é maravilhoso, tá? E é maravilhoso saber que Jesus foi exaltado acima de todas as pessoas de todos os tempos. Jesus é maior do que todas as figuras históricas que nós temos na Bíblia, na história, na modernidade, né? Isso é uma coisa muito fantástica. Uma coisa é você ser a melhor pessoa do seu tempo, né? Eu dizia assim, o Diego é o melhor teólogo do tempo de 2020, né? Ele vai ganhar o prêmio Nobel de teologia. Outra coisa é você dizer, o Diego é o maior teólogo de todos os tempos, desde a antiguidade, né? Então, Jesus ele tem um poderio, uma representatividade, olha em que escala, né? Numa escala que transcende a história, tá? E a própria Bíblia diz, né, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E confessará que ele é o Senhor. Ele tem o domínio, ele tem o poder, ele decide o rumo da nossa vida e a nossa história, né? E como a Ruth falou bem, todos vão ter que reconhecer isso. Mesmo aqueles que não acreditam hoje. Naquele dia eles vão ter que se dobrar, eles vão ter que se ajoelhar e o Senhor se revelará como esse Senhor para todos os homens, né? As vendas cairão e todos nós seremos ali submetidos ao que a gente vê aí nas aulas de escatologia e sobre as questões do fim também, né? E aí, para a gente poder só complementar, acho que nessa linha, né? Jesus é o Senhor, e o Senhor no contexto da prerrogativa do tempo antigo, né? Ou seja, ele é aquele que reina, ele é aquele que vai reinar eternamente. Eu vou até pedir para a Ruth abrir na primeira carta aos Coríntios 15, 25. E Jesus ele não é só o rei, ele não é só o Senhor. Eu acho que é um termo que a gente não pode esquecer aqui nessa aula. Ele é o rei dos reis. O nome dele está acima de todos os nomes. Ele é o Senhor dos senhores. Então, por mais que hoje nós não vivemos em escravidão, mas por mais que você tenha um senhor, geralmente a gente tem um chefe nosso, que é o nosso senhor, né? Geralmente nós, né, Diego, eu e você, temos as nossas senhoras, e não é senhora santa, mas é a nossa senhora cônjuge, esposa em casa, e elas têm o domínio sobre nós, né? Jesus está acima de todos esses senhores também, tá? Então, de forma prática, né? A gente não está falando só de um senhorio lá, a gente está falando de outros senhores. A nossa vida ela é repleta de muitos senhores. A gente não pode esquecer que nós servimos a um Senhor, que é o soberano de todas as coisas, né? Pode ler, Ruth. Com certeza. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. Oh, maravilha. E esse é o grande dia, né? Quando nós reinaremos e veremos aí a vingança, né? A vingança contra essas potestades, esses poderios, essa maldade que reina e que tenha, né, os seus focos muito bem estabelecidos nas regiões da sociedade, dos locais, né? Eu lembro muito das aulas do pastor Semolini, que ele falava dos grandes poderios que existem nos bairros, nas cidades, nos estados, nos países, nos continentes, né? Existem atuações da maldade, do pecado, demônios e forças do mal que atuam para que essa corrupção humana, além da nossa pecaminosidade, o mal também se fortaleça nesses lugares, né? E nesse dia todo esse mal se submeterá embaixo dos pés de Jesus na vitória que nós teremos contra o mal, né? Então, Jesus julgará esse mal, né? E destinará esse mal todo para a perdição eterna aí, e nós estaremos
livres de toda essa tristeza que a gente tem que viver e está submetido na vida que nós temos atual, né? Alex, só uma Claro, colocação, se me permite. claro. Eu acho que até aqui, eu gostaria de pedir até para os alunos já pensarem, uma pergunta até meio reflexiva, ou para se refletir, mas eu acho que vale a gente pensar o que é Jesus para nós, né? Porque quando a gente deixa a pergunta o que é Deus para você, fica um negócio mais abrangente, né? Mas em cima de tudo isso que a gente está falando até agora, vai pensando, vai formando a sua ideia do que é o Jesus para você, né? A importância do senhorio dele para a sua vida, a presença dele na tua vida, o que ele vem fazendo na tua vida. Enfim, eu acho que é válido, porque parece ser simples, né? Quando a gente pergunta, se alguém pergunta assim, quem é você? Você fala, parece que a coisa mais difícil que tem é você falar, ao mesmo tempo é fácil, mas é difícil você falar de você mesmo. Né? Eu sou Diego, tá, mas Diego é seu nome. Quem é você? Tá, o que você faz? Eu trabalho numa empresa, tá, isso é sua profissão, mas quem é você? Verdade. Então, vale também pensar um trabalho da gente reconhecer e entender quem é a pessoa de Jesus, né, para a É nossa vida. verdade. E quando a gente entende isso, a gente vai começar a ver o evangelho, a sua palavra e tudo que ocorre de uma outra maneira, do outro prisma, né? Porque aí a gente vai reconhecer que ele realmente é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, é o soberano, é o criador, ele faz parte da trindade. Então é interessante, porque às vezes parece ser um conceito tão simples, ao mesmo tempo o povo não é ensinado a pensar naquilo que é simples e torna-o difícil, É né? verdade. O evangelho, o evangelismo, falando de evangelismo, às vezes entregar um panfleto, Jesus te ama, sim, mas você pergunta se chegar para alguém, e geralmente os ateus gostam de questionar muito, pega um filósofo, fala, tudo bem, mas quem é Jesus? Não, Jesus viveu 2000 anos atrás, tá, mas quem foi Jesus? Então, é necessário a gente ter esse hábito, conhecendo as escrituras, participando de uma escola bíblica como essa, para a gente entender quem foi a figura, a pessoa de Jesus e a importância dele para as nossas vidas. E tem uma questão que talvez vocês vão de concordar comigo, que é nós aprendemos um Jesus que é aquele Jesus que a gente sempre vê a imagem dele na cruz, sangrando, humilhado. Mas o Jesus nós estamos falando hoje aqui é o Jesus de verdade. É o Senhor exaltado, glorificado, com vestes limpas, brancas, né? Assumindo o poder. Aquele Jesus da cruz já não existe mais. Mas muita gente está limitada àquela visão, àquele paradigma errado. E por isso, muitas vezes, não acredita ou não confia, não entrega a sua vida ao senhorio. Mas se a gente começar a olhar para esse Jesus desse outro ponto de vista dessa aula, uau, aí a nossa fé vai ser muito mais fortalecida, porque eu estou orando para o Senhor. Né? A minha oração não vai ser, Senhor, faça isso mais. Senhor, se for da tua vontade, se isso for do teu propósito, que o Senhor faça. Se não for, me ajuda a mudar o meu coração. Né? Me revela a sua vontade para o meu coração se dobrar. Né? Me ensina a ter humildade de entender que eu estava errado nessa minha decisão, porque eu quero a sua vontade. Essa oração muda todo o contexto, muda todo o ponto de vista. Quem está frustrado que Deus não está fazendo aquilo que a pessoa está orando, é porque está orando da forma errada, né? Porque Deus não vai fazer do jeito que eu quero, ele vai fazer do jeito dele, né? Então, isso é bem interessante, tá? É entender também que a vontade do Senhor é a melhor para nós. Às vezes, lá na frente, eu tenho muitas decisões que eu falei, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Hoje eu entendo. Senhor, ai, se eu tivesse feito do meu jeito. Glória a Deus que eu confiei no Senhor, que o Senhor fez por mim. Então, quer dizer, é uma experiência de vida minha, sabe? Então, a vontade do Senhor é melhor. Ela permanece, ela prevalece em nossas vidas. E isso é esse Senhor poderoso, grande, maravilhoso. E na hora é difícil, né, Ruth? Eu sempre dou o exemplo do dentista, os meninos me zombam, né? Mas é igual no dentista. Você tem que tratar o dente, você está com uma dor. Na hora que a gente vai no dentista, a Marta deve estar me ouvindo aí, tomara que ela não brigue comigo, você passa por um sofrimento, eu passo por angústia, ansiedade, eu não gosto de dentista, eu gosto muito da Marta, mas eu não gosto da dentista, né? Eu não gosto do procedimento no dente, incomoda, é chato. Mas ao final, você resolve o seu problema e você consegue continuar seguindo ali com uma saúde boa. Então, é a mesma coisa na hora que a gente está passando por uma decisão difícil, uma luta, uma tribulação,
vai doer, mas a gente tem que confiar que Deus está na condução. E o final, é o que você falou muito bem, vai ser o melhor. Nossa, eu lembro de N condições da minha vida, momentos que eu achava que era o fim. E, na verdade, ele era o começo, né? Porque Deus estava preparando algo além, né? Eu vou tentar correr nesses próximos tópicos, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, uma das coisas muito importantes sobre aceitar o senhorio do Senhor é: ninguém pode ser salvo sem confessar a Jesus. Jesus é o caminho da salvação. Só aqueles que confessam Ele como Senhor é que serão salvos. Alguns procuram receber as bênçãos. Alguns acham que confessam ou gostariam de confessar Jesus, mas a maioria, a realidade é, a maioria não confessa. Como você sabe, Alex? Porque confessar não é só falar, é submeter a vida ao senhorio de Jesus. Falar é fácil, um dia eu estou lá no culto, o louvor está maravilhoso, a palavra foi muito boa, eu senti uma emoção no meu coração e eu acho que eu estou tomando a decisão. Mas se a minha vida ela não tomar essa decisão também, o meu dia a dia, a minha casa, o meu trabalho, aquilo que eu chamo de vida por completo, de fato eu não confessei Jesus, porque as minhas atitudes não confessam. A minha boca pode até confessar, eu posso dizer com muita certeza, mas se a minha vida não condiz, provavelmente eu só estou buscando as bênçãos, eu estou só buscando uma experiência. Hoje em dia o termo experiência do consumidor é um termo muito utilizado, né? E algumas igrejas, infelizmente, se vendem a dar uma boa experiência para as pessoas. Mas, na verdade, nós temos que dar Jesus na essência dele, e a única forma é confessando e permitindo a transformação que só ele pode gerar na nossa vida, né? Jesus não é igual o esforço que eu faço para parar de fumar, para parar de beber, para parar aquele vício que eu tenho. Jesus é uma transformação de dentro para fora, e essa transformação é o começo da libertação de tudo isso na minha vida com o tempo e na medida que o Senhor permite essa libertação também, né? E aqui, acho que para reforçar a ideia, é uma disposição, é uma decisão, é um passo que tem que ser tomado no coração. Esse ano eu falei, né, que eu parei de tomar Coca-Cola, comecei a fazer exercício físico, acordei de manhã para ler a Bíblia, para orar. Só funcionam essas decisões quando elas nascem do coração e quando a gente submete ela para Deus, para que Deus nos ajude. Quando a gente toma essa decisão de coração, humildemente, né, se colocando à disposição do Senhor, o Senhor vai nos ajudando a vencer a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, as nossas limitações naturais, né? Até aqui eu coloquei, né? A pessoa ela tem que dizer que Jesus é o Senhor, mas ele tem que permitir que Jesus seja o Senhor do quê? Opa, acho que eu pulei um aqui. Que Jesus seja o Senhor do lar. O que eu fiz aqui, hein? Voei aqui muito, peraí. Me perdi aqui. Aqui, perdão. Então, Jesus é o Senhor da vida, do lar, dos negócios, né? Ou seja, Jesus tem que ser o Senhor completo. Eu não posso ser cristão na igreja, mas em casa eu não confio no Senhor. Eu não mostro para minha família que confio no Senhor. No trabalho, eu não dou o exemplo, né? Se eu sou o chefe, eu às vezes faço coisas erradas de questão tributária, legal, né? Eu não trato bem os meus funcionários, eu não sou cordial, eu não sou leal, eu não sou fiel, né? Então tudo isso, se a pessoa não tomou a decisão do coração e ela não permite isso tudo transformar, ela está com uma certa dificuldade de se submeter ao senhorio do Senhor. Eu estou para dizer, não vou citar nomes, tem gente que só não procura Jesus, sabe que Jesus é o caminho, sabe que Jesus é a solução, mas tem medo de saber que se submeter a Jesus, tudo aquilo que foi construído na vida da pessoa pode cair por água abaixo, pode destruir. A pessoa vai perder status, a pessoa vai perder poder, a pessoa vai perder conquistas que foram feitas de forma ilícita e ela vai se sentir, mas ela não consegue entender. Quando ela ultrapassar essa barreira, quando ela tomar essa decisão, quando ela fizer essa entrega, ela vai sentir algo que tudo isso que ela construiu não chega nem aos pés dessa experiência que ela vai ter com Jesus, né? Isso é maravilhoso, tá? Bom, vou seguir aqui então.
tem que aceitar não só de palavras, como a gente falou, né? Então a gente tem que tornar o coração nosso obediente, a gente tem que obedecer ao Senhor, se curvar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Isso eu acho que a gente falou bastante aqui na aula, né? A questão de servos, nós temos que servir, a gente tem que se prostrar, a gente tem que se entregar. Muita gente busca grandeza. Eu já ouvi muito de líder na igreja mesmo, nas minhas experiências com líderes, falando: eu gostaria de ter espaço, eu gostaria de ser reconhecido, eu gostaria de estar em evidência, eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e respeitassem. Isso é procurar grandeza, é procurar glória, é procurar honra, né? Mas não é assim que nós aprendemos com Jesus. A gente aprendeu com um líder que eu sirvo. E quanto mais eu sirvo, mais eu conquisto as pessoas. E mais o Senhor me exalta, me fortalece, me honra, me abençoa, né? Então é um pouco diferente. O mundo não, né? O mundo um passa o pé no outro, um atropela o outro para poder crescer. Mas com Jesus a gente aprendeu um crescimento diferente. E quando nós aceitamos a Jesus, a gente tem que aceitar a Jesus como servos, né? Eu aceito Jesus como meu Senhor e a partir daquele momento eu sou servo de Jesus. A minha vida não serve mais o meu ego, ela serve o meu Senhor, né? As minhas decisões não são mais para mim, elas são para o meu Senhor. E tudo isso, eu lembro uma vez, teve uma experiência muito legal, vou contar rápido para a gente concluir aqui a aula. Eu lembro que uma vez teve uma feira do meu trabalho, e naquela época eu estava com uma coisa no meu coração, que eu queria ter um tablet para que eu pudesse fazer as minhas aulas, pregar, porque toda vez eu tinha que ficar escrevendo na mão ou imprimindo, né? E aí às vezes não tinha tinta da impressora, dificultava para fazer essas tarefas. E aquilo estava no meu coração. Eu fui para uma feira do meu trabalho, que tinha um stand nosso lá, eu trabalhei naquela feira, e naquela feira a minha empresa sorteou um iPad 2 da Apple. E aí eu estava na feira, como a gente estava trabalhando lá, eu não me inscrevi, né, como todos os outros, porque o objetivo era entregar para os clientes, mas o pessoal postou nas redes sociais, e eu não sabia que a Pri se inscreveu. E aí, chegou no último dia da feira, a gente foi sortear, né, o prêmio, e aí eu estava lá atendendo os clientes na feira. As nossas feiras são muito corridas, né, é uma feira bianual, né, e ela acontece para todo o ramo da química, é um ramo muito grande, muitas pessoas que a gente conhece e se formaram com a gente. E aí, no final da feira, eu atendendo alguém cutucou minhas costas e falou assim: viu, a Priscila ganhou o iPad, né? E eu não acreditei, e parece uma coisa boba, trivial, mas era um desejo que eu tinha no meu coração, né? E eu creio que Deus sabia que eu queria, não porque eu queria só o iPad, mas eu queria usar em prol de algo que eu fazia, e Deus me abençoou. Então, foi uma coisa que eu nunca mais esqueço, porque eu tenho certeza que foi Deus que fez tudo aquilo acontecer. Eu não podia comprar o iPad 2, né, naquela época, e nem hoje posso, porque é uma fortuna o iPad 2, mas, o iPad agora atual, inclusive, mas foi uma bênção, né? Então, como é bom a gente pedir, a gente pode pedir, o Senhor ele faz questão de satisfazer o nosso coração, né? Mas a gente tem que submeter ao senhorio dele. A ideia não é falar aqui que eu sou melhor do que ninguém, mas é mostrar experiências que todos, inclusive quem está assistindo, já deve ter tido na própria vida, né? Vocês querem comentar alguma coisa de tudo isso que eu falei para a gente concluir a aula? Passamos uns minutinhos aí. Tranquilo. Eu gostaria só de falar a questão do reconhecer a Cristo, Alex, é tão gostoso, é tão bom. É que isso que você falou, nós temos um Deus, o pastor Júnior ele sempre fala, é um Deus, não é nem fazendo propaganda da mimo, tá? Mas ele gosta de mimo, ele gosta de mimar os seus filhos, né, os seus servos. E quando a gente se achega perto de Cristo, é impossível, isso não é eu que estou falando, é a Bíblia que mostra, a nossa vida não ser transformada. Você falou daqueles grandes, né, que só não vai a Cristo senão o seu império, né, que é vejo que é constituído na areia, vai desabar, né, não está firmado na rocha. Por quê? Porque o pecado, quando a gente se aproxima de Cristo, ele vai nos constranger. E não porque a gente tem um Cristo, um Jesus que vai apontar, mas o próprio pecado ele vai nos constranger a ponto do amor dele para as nossas vidas. Então, para aquele que está assistindo essa aula, entenda, nós temos um Deus, temos um Cristo que jamais vai nos acusar, vai nos afastar, vai nos apontar nossas falhas, muito pelo contrário. A gente tem um Cristo que fala, cadê aqueles que te apontavam, né? Quem faz isso é a religião, a religiosidade.
Então, muitas vezes também, Alex, eu conheço, já ouvi de pessoas também que só não se achegam à igreja achando que vai morrer, tipo, literalmente, né? Vai ter que viver naquela bolha gospel, como o professor Rothschild sempre fala, né? Só vai ter que ouvir música gospel, usar grife gospel, enfim, e não é isso, né? É um negócio que parece até meio banal, mas acontece. Tem gente que não se aproxima também por medo de ficar careta. E muito pelo contrário, a gente sabe que Deus, o Cristo, né, a figura dele nos traz essa liberdade, né, em poder estar com ele, em saber que a gente é cuidado por ele, e tudo vem dele. A gente reconhece a soberania dele por isso. E entende que ele volta a dizer, ele cuida da gente, né? Ele gosta de nos mimar, ele sabe o desejo do nosso coração. E como um pouquinho lá atrás a Ruth também comentou, depois a gente questiona, né? Por que ainda bem que eu não tomei, né, essa atitude? Ele sabe, ele tem o cuidado, ele tem a soberania, ele é temporal. A gente tem um Cristo, como bem foi falado aqui, acima de tudo, de todos que conhecem tudo, é o nome sobre todo nome. A relevância que esse homem teve, gente, na nossa vida, na vida da humanidade. Então, que a gente possa, até partindo para a conclusão aí, realmente pensar nisso tudo que foi falado nessa aula e o que Cristo representa para a tua vida. Que a gente possa, daqui para frente, fazer esse deverzinho de casa aí, a cada dia, cada detalhe, o fato de você estar respirando, o fato de você ter a convicção da sua salvação, você sabe que foi por causa dele. Exatamente, exatamente. E só um detalhe que eu não comentei, eu acho que ele está bem nessa conclusão, duas características importantes. A primeira é, o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Jesus não divide o senhorio dele com ninguém. Então, ele não aceita que a gente divida, né, a nossa afeição ou a nossa preferência por outro senhor a não nele, né? Então, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro, né? A Bíblia diz que ou a gente adora a Deus ou adora a mamon, o dinheiro, né? Então, essa divisão ela não é permitida e aceitar ao senhorio do Senhor, Jesus, nós temos que renunciar àquilo que é incompatível com essa posição, né? Então, uma vez tornando servos, a nossa vida tem que ter coerência. Não quer dizer perfeição, mas coerência, forma de pensar, mindset, né? Essa cultura que já não é mais uma cultura humana, é uma cultura de Deus, né? Então, a gente começa a pensar como nosso Senhor. Aqui eu gostei muito da expressão da lição, é tudo ou nada, né? Então, quem está disposto tem que estar disposto a se entregar mesmo, né? É um mar que não dá para só colocar o pé. Se você se lança, você tem que se jogar em alto mar e confiar que ele está lá para estender a mão dele para todos nós, né? E aqui uma aplicação final que eu achei bem legal, né? Que é, será que nós temos sido bons servos de Jesus? Temos servido a ele e aos outros da forma que ele espera que a gente sirva, né? Será que a gente tem procurado posições no reino de Deus, posições dentro da igreja, lembrando que Jesus nos chama para servir, não para ocupar lugares, né? Lembrando que a recompensa, talvez ela não vai vir nessa vida. A recompensa está por conta dele, talvez na vida eterna. Talvez alguns de nós sirvam a vida inteira e nunca tenham uma recompensa. Talvez aquela preocupação daquela irmã que eu gostaria que o pastor falasse o meu nome, talvez algumas pessoas jamais serão citadas. Mas elas devem servir, porque quem vai honrar elas não são as pessoas, mas é o próprio Senhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Aquele que é honrado no púlpito, é triste quando eu sou honrado lá em cima e minha mãe também, porque aquela honra que viria do Senhor já está sendo feita aqui na terra, né? E aí eu não estou permitindo que isso seja acumulado para mim como honra no céu. Agora, quando eu espero no Senhor, a honra lá com certeza será uma honra muito grande. Essa semana eu encontrei uma mulher que me discipulou lá quando eu morei no SECAP. As crianças falavam palavrão, a gente falava palavrão. Embaixo ali, ela era do térreo. E eu lembro que ela abria a janela, ela falava, meninos, ela era baiana, né? Nem sei imitar baiana agora. Meninos, não falem assim, vem aqui. E ela falava de Jesus para nós. Hoje, eu mandei para ela, falei, tia Nenê, olha aqui, ó, minha aula, eu pregando na igreja. Eu sou uma pedra da sua coroa, né? E era uma brincadeira de criança que a gente fazia lá e a gente chamava a gente na beira da janela dela para falar de Jesus.
talvez parecia algo tão trivial, mas ela lançou sementes que hoje frutificam, entendeu? Talvez ela nunca soubesse disso, deu sorte de nós encontrarmos ela, né? Eu comentei com a minha mãe procurou outras pessoas e a gente encontrou ela. Então, olha a importância de fazer não esperando honra. Talvez ela nunca foi honrada por todos nós, mas a recompensa dela está guardada, porque a obra que ela fez foi uma obra muito grande, né? Parecia pequena aos olhos humanos, mas foram sementes que com certeza, né, germinaram, cresceram. E o importante aqui, né? Nós temos submetido o nosso lar ao senhorio de Jesus, o relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Jesus é o chefe do nosso lar, né? Eu brinco muito com a Luísa, às vezes a Luísa tá meio brava em casa ou quer decidir alguma coisa, eu falo: "Quem manda aqui nessa casa?" E ela já sabe, ela diz: "Quem manda é você." Né? Ainda bem que eu não sou das antigas, senão eu diria: "Não é você, é o Senhor." Né? É Senhor, não me chame de você. Mas na verdade, quem manda na nossa casa é Jesus, né? Sempre que eu posso, eu digo para ela: "Lu, nós temos que agradecer. Olha a vida que o Senhor nos deu. Olha que bênção isso que está acontecendo aqui hoje." Eu sempre que posso, eu falo para ela: "Gente, Lu, a gente tem que agradecer. Pri, nós temos que agradecer. Olha o privilégio que nós temos do Senhor, disso, disso e aquilo." É importante porque a gente vai ensinando esse valor de gratidão e de senhorio. A mesma coisa nos negócios, a gente entrega os nossos negócios ao Senhor, a gente cumpre impostos, taxas, o nosso lucro é honesto, ou a gente tem sido desonesto, né? E na igreja, nós somos submissos a Jesus, aos pastores, aos líderes, ou nós somos hipócritas, fingidos, né? Vivemos o evangelho de aparência. Então, isso tudo é muito a gente pensar sobre como a gente tem vivido. Acho que essa aula tem uma importância muito grande, uma reflexão muito grande para a gente repensar a nossa vida. Quem está na condução desse barco? Quem está no trono do nosso coração? Quem está na tomada de decisão? Somos nós ou o nosso grande Senhor, né? Eu termino por aqui e deixo vocês aí fazer as considerações finais. Então, eu falo assim, e não é, e essa renúncia que, como você citou lá, não é uma renúncia assim pesada, é uma coisa, é uma renúncia que a gente fala: Senhor, é tudo teu, o que o Senhor está me dando é seu, não é meu. Eu quero só ter sabedoria para administrar o que o Senhor me deu, os filhos, a família, o trabalho, é tudo do Senhor. E não é peso. E como o Diego também falou, não é um fardo você servir a Deus. Não é que ser careta, não é nada. Gente, a gente tem um prazer, porque a gente sabe, enquanto eu tenho um problema para resolver, lógico, eu tenho que agir, tenho que fazer tudo, mas eu deito, eu dobro meu joelho: Senhor, eu não consegui, eu fiz de tudo que eu tinha que fazer, eu não consegui resolver esse problema. E o Senhor, às vezes, ele mostra em sonhos, que o pastor Bezo Júnior já falou, quantas vezes Deus mostrou em sonho para ele, né? E Deus fala: faz isso que dá certo, faz aquilo. Isso é confiar no Senhor, não é peso nenhum. Essa renúncia, é entender que a gente não é nada. E que o Senhor é tudo, o Senhor é o nosso senhorio. É como você usou o exemplo da Luísa. Quem manda lá? É você é a autoridade naquela casa. E nas nossas vidas, no nosso lar, o Senhor é a autoridade. Então, é a gente confiar: Senhor, eu não estou conseguindo, mas o Senhor, eu sei que o Senhor tem. O meu plano também é esse, mas o Senhor é muito maior, é muito melhor. É isso aí, Ruth, muito bom. Amém. Que possamos entender realmente essa soberania, né? O Alex falou da Luísa, aqui em casa o Luiz ele já dá essa invertida em nós, né? Que às vezes a gente está sentado a gente está sentado na mesa, que o Luiz tem as pérolas dele, eu não sei de onde vem, eu falo que ele é o iluminado, é o pequeno Messias, o meu filho, e ele fala cada coisa, e aí a gente fala assim: quem manda aqui nessa casa? Aí ele fala assim: quem manda essa casa aqui é Jesus. Oi, legal. Ele já dá uma invertida no pai e na mãe. Mas graças a Deus a gente fica feliz porque ele já reconhece, né? A criança ela já está reconhecendo a soberania de Deus, né? Por meio de Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Então eu creio que é bem isso mesmo. A gente tem que entender. Volto a dizer, né? Bem colocado, que posição, Alex falou, que posição que a gente tem colocado Jesus na nossa vida, né? Na figura de Deus, na figura de Cristo, né? De Jesus na nossa vida, no nosso lar, nos nossos negócios e na nossa igreja também. E realmente, eu não consigo imaginar uma pessoa a qual Cristo habita dentro do teu coração por intermédio do Espírito Santo,
que consiga ser um cara na igreja, um cara fora, um cara dentro na casa, né? A Ruth falou na aula passada, não adianta o cara tá para a igreja, o cara vive em santificação, né? Como dizem nossos amigos aí, pentecostais, em jejum e oração, mas chega em casa, chuta o cachorro. Então, assim, peraí, vamos pôr os pingos nos is aí, vamos pôr Cristo no seu devido lugar. Eu acho que vale a cada um esse pensamento aí para a gente entender realmente aonde a gente tem colocado Cristo e quem é Cristo na nossa vida, né? Que a gente reflete isso para o mundo, né? Pode ter certeza que quando eu acho que as pessoas vêm procurar um apoio, um auxílio em você, porque ele está vendo Cristo em você, aquilo que Cristo resplandecia para as pessoas, né? Aquele porto seguro, se a pessoa está vindo te procurar é porque você está resplandecendo isso. Então, sinta-se honrado com isso. Amém? E por mais que a gente não percebe, eu tive uma experiência uma vez, eu era meio novo na fé, na Canaã ainda. Eu cheguei na casa da minha tia e tinha uma cunhada dela espírita na casa. E quando eu entrei na casa, era adolescente ainda, tá? Essa mulher começou a chorar. E aí eu entrei e fui brincar com meus primos, né? Era criança, novo, 14, 15 anos, com a minha prima Thaís. E aí essa cunhada da minha tia falou assim, ela era espírita, ela falou, eu chorei, porque quando ele entrou, eu vi uma luz muito forte brilhando na vida dele. Gente, que luz era essa? É o meu poder? É Jesus, né? Então, veja, os espíritos revelam a glória de Deus, né? Olha como até aquilo que às vezes é mal enxerga a soberania de Jesus, porque ela é, né? Então, vamos orar. Obrigado vocês aí que acompanharam a gente pacientemente. Desculpa o horário, é que os assuntos são muito bons e a prosa vai embora, né? Mas eu prometo que nós vamos tentar administrar melhor nas próximas aulas em nome de Jesus, tá bom? Ruth, você começou, vamos concluir aí com a oração e a gente despede dos irmãos. Ok. Senhor Deus, poderoso e amado Pai, te louvamos, ó Deus. Pai querido, essa aula tão maravilhosa, Senhor, e que nós possamos, ó Pai querido, colocar o Senhor como no centro das nossas vidas, das nossas famílias, ó Pai, e que as pessoas, ó Pai querido, que estão acompanhando, Senhor, essa aula, Senhor, possam ser tocados, possam refletir, Senhor, sobre o senhorio do Senhor na vida delas, ó Pai. Senhor, alcança, Pai querido, aquele angustiado, aquele perdido, Senhor, que não sabe, não conhece a Tua palavra, Senhor, e que ele venha experimentar, Senhor, querido Deus, que a vida contigo, Senhor, ela é maravilhosa. A vida contigo, Senhor, querido Deus, é saber que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa os professores, ó Pai. Abençoa a liderança da igreja, Senhor. Abençoa nossas vidas e os que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois dessa aula, a gente vai, com certeza, aí que o irmão possa lembrar, falou Senhor Jesus, você lembra aí do tamanho dessa palavra Senhor, né? Que Deus abençoe vocês, obrigado por participar dessa aula. Se tiverem dúvidas, mandem no chat, a gente vai conversando e mandem também aí nos grupos do WhatsApp, eu acho que a gente pode trocar experiências, testemunhos e vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe. Ruth, Diego, se quiserem despedir, a gente já conclui aí. Deus abençoe e até semana que vem. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau, pessoal.